Bem-vindo, feras da logística. Estamos aqui hoje, eu, Roque, especialista em logística, o meu grande amigo e colega Alexandre Sevold, também especialista em logística e projetos de inovação. E temos convidados especiais para começar esse podcast. Conto muito com vocês hoje. Vamos lá. Cauana Pacheco, diretora, empreendedora, inovadora, aluna DEX, que vai estar contando tudo sobre marketing e mais um pouco. Idealizadora do canal Comex Lange. Muito obrigada pelo convite, estou bem honrada em estar participando do primeiro podcast. Honra é nossa. Muito legal. É isso mesmo, sou diretora da Comex Land, uma agência de marketing focada em Comex, nós atendemos também empresas de logística. E como eu falei, uma honra estar aqui batendo um papo com vocês hoje sobre esse tema tão importante que são as inovações e tendências, né, da logística. Nossa outra convidada, Tânia Cristina, especialista em consultoria tributária e aduaneira. E também professora de vários treinamentos na área de comércio exterior, negócios internacionais. Muito obrigada pelo convite também. Um prazer aqui estar compartilhando e falando um pouquinho aí sobre essa questão de logística e não deixando de falar de reforma tributária. Tema quente, né, Roque? Temos muito tema polêmico, quente para essa primeira reforma tributária aí. Então, assim, não é só logística, é Comex, é cadeia de suprimentos, supply na veia. Então, por isso que toda essa galera aqui hoje para fazer isso acontecer. E vamos lá para o nosso primeiro tema. Tema que está bombando aí, que é a inteligência artificial. Os robozinhos, o famoso chat GPT. Como isso vai transformar? Então, Roque, qual que é a tua perspectiva? O que você acha? Você tem medo? Você está se preparando? Tô me preparando. Acho que a inteligência artificial, este ano, ela começa a ganhar um contorno que parecia distante, um contorno que ela está mais próximo. Próximo das empresas, próximo nós, como profissional, temos que estar mais preparado, porque ela vai mudar a forma da gente trabalhar, a forma da gente construir as coisas. Eu acho que vai impactar todas as áreas, logística principalmente, supply. A gente vê a galera já fazendo bastante robô aí de chat GPT para mexer com documentação, análise. Sim, né? A aplicação da inteligência artificial em supply já estão sendo plugadas essas inteligências artificiais em vários sistemas, como por exemplo sistemas de aprovisionamento, seja de forecast de vendas, sistemas de dimensionamento de operações logísticas. Então, utilizando a inteligência artificial para fazer simulações e prever como vai ser o desempenho da sua operação, quais são os recursos que você precisa, o que você tem que planejar, né, com antecipação. E essa questão da antecipação, que para nós é chave, nos traz, né, respostas para problemas que normalmente a gente só via quando acontecia. Então, essa aplicação ela é certeza que vai acontecer, e a preparação, né, profissionais de supply, de logística que não estão preparados para essa realidade certamente vão ser atropelados, como a gente já viu em outras oportunidades, como por exemplo quando veio, né, o advento da informática. Não vai entregar a idade aí, a né? própria internet. Não. A gente já conversou sobre isso, né? Que a gente passou por algumas transformações aí. Né? Utilização de fax, por exemplo. Fax, muito fax, impressora matricial. Nextel. Nextel, nossa, como a gente usou. Eu usava Nextel na antiga empresa que eu trabalhava lá no estágio. Meu Deus do céu. Exato. A gente vai para disquete e pendrive, né? Que disquete, tem pendrive. Agora, como dizem, tá tudo em nuvem, cadê essa nuvem, né? Eu não vou entregar a minha idade, mas eu cheguei a ver cartão perfurado para processamento de dados. Não vi. Ou na importação, uma DI digital, datilografada. Ou ainda, a época do rei, da habilitação do radar, que você ia na Receita Federal ou mandava para a rua Pio 12, no Rio de Janeiro, para fazer a habilitação.
ou ir pessoalmente na Receita Federal levar os documentos. Meu Deus. E o Siscomex? Né? O Siscomex agora a gente já vem vamos falar assim, com um sistema até um pouco desatualizado, né? Fugindo um pouco até da inteligência artificial, mas a gente já começa a pensar que daqui 2 anos morre a DI, o sistema antigo, e vem o sistema novo com a do INPE e a reforma. E aí a gente hoje tem imposto de importação, IPI, PIS e COFINS, e vira tudo CBS, IBS, IS, incidindo sobre a importação. E aí, como que vai ficar toda essa inteligência artificial e a inteligência das empresas, né? A aplicação longe prática, ainda. A né? gente acabou de mudar de mantra para CCT, e o mantra também era aquele negócio, meu Deus do céu, com a tela preta, parecia que você estava programando. Agora a gente já tem CCT, que é por API, muito mais rápido, muito mais ágil. Mas ainda falando de inteligência artificial, nessa pauta que acontece há muito tempo, antes da pandemia ainda eu fui numa palestra e muitas pessoas se preocupam, né? Eu vou perder meu emprego, não vou por conta da inteligência artificial. E o palestrante, ele deu uma fórmula que ficou na minha cabeça desde sempre, que é a seguinte: se o teu emprego, se o teu trabalho, né, ele é muito repetitivo e não demanda a tua criatividade, com certeza teu trabalho vai ser substituído. Mas se você precisa de criatividade, se você entende o porquê, se não é um trabalho repetitivo, ele não vai ser substituído por inteligência artificial, né? Ainda temos a nossa criatividade para resolver problemas, que é uma habilidade assim que eu acho essencial para o profissional de Comex, né? Para o profissional de logística também, principalmente na área de comunicação, como a minha. E então esse é um assunto já recorrente de antes da pandemia, mas que a pandemia acelerou de uma forma que a gente nunca viu antes, né? A gente foi obrigado a lidar com a inteligência artificial de forma muito rápida, assim. Acho que a gente pensava que ia demorar anos ainda para isso ser implementado. Sem né? dúvida acelerou o processo Puxando um pouco para a minha área e legislação aduaneira, né, tributária, e fazendo aí essa analogia com a Cauana, a gente fala, não, tem vários despachantes aduaneiros profissionais que vai acabar essa profissão, não vai existir mais, né? Se a gente pensar hoje numa inteligência artificial em busca de conferência de informações, de dados, de documentos, até de classificação fiscal, NCM, usando o ChatGPT, toda essa inteligência artificial, eu sempre tenho o slogan: tudo está na lei, tudo tem uma legislação. Você pode até buscar essa facilidade, essa rapidez, vir novos sistemas do INPE, CCT, documentos, informação, mas tudo está na legislação. Se você não sabe interpretar, ler uma lei, analisar a base, você pode usar de forma positiva essa inteligência ou de forma negativa. Não, e a aplicação há um caso específico normalmente que acontece, né? Porque uma coisa é você ter uma lei e interpretar isso para um geral, só que quando acontece a importação de tal produto ali no porto para ser liberado, você tem a interpretação específica para aquele caso. E as peculiaridades. Exato, e aí eu acredito que esse profissional que tem essa capacidade vai se manter no mercado. A inteligência artificial, eu acredito, não vai chegar nesse nível. A Receita está usando inteligência artificial Sim, já. não, em cruzamento de informações. Se você vê o cruzamento de informações que hoje a Receita Federal utiliza para pegar fraudes, descaminho, canal, é impressionante, é impressionante. O sistema vai piscar, não é o fiscal, não. Exatamente. Ele só vem tudo pronto já. Tânia, aproveitando que você falou um termo, e eu sempre gosto né, quando estive professor, gostava de falar bastante sobre essa diferença, descaminho e contrabando. Descaminho é quando você não declara, não desembaraça, não faz toda os trâmites legais na aduana. E o contrabando é algo proibido. Então, uma droga, uma cocaína, alguma coisa assim. Ou acima também dos limites, né? Permitidos, que tem algumas aí coisas... Aí é descaminho porque não foi declarado. Exato. Olha aí, é descaminho. Mas o contrabando também há produtos normais, como, por exemplo, eu vou dar o exemplo de pneus, né, que saem... Ele é proibido, né? Saem do país com algumas vantagens fiscais, porque é para exportação,
E aí esse produto não deveria retornar para o país, e quando ele retorna é em forma de contrabando. Ele retorna, não seria contrabando, ele descaminha, porque ele volta por debaixo da ponte. Eu sempre brinco, né, nas minhas aulas, ele volta por debaixo da ponte, aí é descaminho. Ele é esse caminho também? Se fosse um pneu usado, que é proibido, aí ele seria contrabando. Ah, é verdade, eu lembro dessa... É, a proibição, isso aí. a proibição do pneu usado, da importação, ela foi, se eu não estou equivocado, 96 ou 97, porque até então ainda era permitido trazer. Brincadeiras à parte, não é da minha época. Boa, boa. O rock nasceu em 96, né? Ah, a gente começando agora, né? 99 aí, né? 2004. Ah, Mas muitas empresas e empresários tinham os liminares para poder importar. E aí teve uma época que realmente o governo, o Supremo aí cassou todas as liminares e daí passou a ser realmente de fato proibido. eu acho que pegando o gancho ainda. E aí por que é proibido? Vamos lá, já pegando esse gancho É, aí, Roque. eu ia E a comentar- gente eu ia falando de comentar logística isso, é e isso. sustentabilidade, né? Por que é Exatamente. proibido, Boa né? pergunta. Não sei. E aí, por quê? Faltei essa onda toda. Olha, a gente tem uma questão de sustentabilidade muito forte. A gente vai chegar Ambiental, né? ambiental, né, principalmente no setor de logística, mas tem muita tecnologia que está vindo aí, principalmente startups novas na área de pneus. Não, Recauchutados. não, muita tecnologia colocado, o pneu muito adaptado a operações específicas. Então você tem muita tecnologia colocada ali para adaptar, principalmente o Brasil, que a gente tem umas estradas no último relatório aí com cada ano mais difícil em termos de qualidade, você precisa de uma qualidade muito maior de material. Quando da proibição, lá em 96, 97, não vou lembrar o ano específico, mas das justificativas para a proibição dessa importação de pneus usados é que esse pneu vinha para cá para ser utilizado como combustível em algumas mineradoras. Então, e aí a emissão de CO2 disso era Poluição, absurda. né? E E descarte. sim, e aí isso era um dos motivos pelo qual foi proibida a importação. Não era só esse também, né? Porque se afirmava que junto com o que vinha muito material que não tinha aplicação, não deveria voltar para rodagem esses pneus e acabava voltando, comprometendo a segurança de quem comprava esses pneus. Isso é um problema sério na logística, né? Até a gente tem visto um trabalho bem pesado das empresas privadas, principalmente as grandes transportadoras, a gente viu também o médio transportador tendo um cuidado muito maior em termos de segurança. Também porque os caminhões hoje têm muita tecnologia embarcada, né? Então a gente tem isso que faz todo esse controle do processo de gestão do caminhão em termos de combustível. A gente está aí com algumas startups que estão trabalhando monitoramento por vídeo do motorista e como é o comportamento dele. Se ele está freando muito, se está freando pouco, se está freando corretamente, que isso entra na questão de segurança e desgaste. Na chuva, aceleração. questão de segurança. Então, Se ele não dormiu no volante. Exatamente. Então tem um desafio grande aí. Porque a gente tem um problema sério. E aí entra a questão da inteligência artificial, que nem tudo ela vai substituir. Motorista no Brasil, a gente está perdendo motorista todos os dias. A gente não está conseguindo repor esse profissional. Então, nos E nos últimos Estados anos... Unidos é a mesma coisa, né? Eles vivem uma crise. Não só nos Estados Unidos. Japão pode entrar em crise por questão de motorista. O Reino Unido teve um problema com o Brexit por conta disso, porque a maior parte os profissionais eram de outros países da Europa, veio o Brexit e teve um colapso de mão de obra para motoristas na Inglaterra. Então esse é um tema polêmico. E Então, os caminhões autônomos agora? Funciona, não funciona? Em quanto tempo que vocês acham que pode funcionar? a gente tem aí bastante gente testando, né? Mas eu acho que no Brasil acho que vai demorar um pouquinho Sim, ainda. com certeza. Pelo fato de você precisa ter uma estabilidade da rede. E hoje a gente tem muitos locais que você tem dificuldade de... áreas de sombra, né? área de sombra, onde você não consegue conexão. Né? Então, você precisa disso. Mas, eu vi recentemente,
principalmente na área do agro, algumas empresas com tratores que são muito modernos, instalando internet via satélite. Né, de um cara aí, né? Mega Quem bilionário, será que pode ser uma revolução para a logística também. A partir da hora que você não precisa mais se preocupar com acesso, né? Você está conectado e é estável a conexão, você começa a transformar. Você tem dados do caminhão em tempo real, de fato em tempo real, em todo local, gestão de risco, segurança. Então a gente tem bastante coisa aí. Mas agora, aproveitando que a Kawane fez essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta para a Tânia. Tem algum tempo já, não vou saber dizer quanto tempo foi, eu fui em uma palestra e o palestrante falou sobre o paperless port, que é o porto sem papel. E ele falava que isso ele falou talvez há 20 anos, ele falava assim, em 20 anos a gente não vai ter mais papel para importação, vai ser tudo digitalizado. A gente já vive essa realidade hoje? Sim, com certeza. Perfeito. Desde que veio o Portal Único, a implementação do Portal Único, e já faz, eu acho que quase aí 10 anos já a implementação do Portal Único, primeiramente em 2017 com a DUI e agora recentemente com o CCTA aéreo e futuramente já está em funcionamento para algumas importadoras, a DUIMP, que existe uma previsão aí de 2 anos praticamente morrer a DI e virar tudo DUIMP. Então, antigamente, qualquer intimação, qualquer documento, informação, manual, assinado, caneta azul, que nunca ninguém, Carimbo. a lei Ai, falou pelo que amor. tinha que ser caneta azul, pode ser vermelha, né? E aí, quem disse que tem que ser caneta, não pode ser digitalizado? E não A tá na legislação- lei, né, que tem que ser caneta azul. Não, tem em não, nenhum ela tem lugar. que falar que tem que ser assinada. Aí um contribuinte resolveu fazer uma solução de consulta para a Receita Federal e perguntar: opa, eles estão me falando que a assinatura tem que ser assinada, o documento tem que ser assinado. Essa assinatura pode ser digital? E aí a gente vai para blockchain, vai toda essa questão da informatização. Então aí eles já mudaram o próprio regulamento aduaneiro, foi alterado o próprio regulamento aduaneiro, lá no artigo 700, se alguma coisa foi alterado. E só a Receita Federal não disse até hoje como. Então, antigamente, você tinha que entregar a documentação física, toda ela original, Hoje papel. esse papel não circula mais. Por exemplo, uma Master BL, eu não preciso mais fazer a Ah, se apresentação. você for no agente de carga, você vai encontrar várias pastinhas, assim, com todo o Ainda documento tem. do Não, Ainda o tem. documento tem, só que Ele pode ser digitalizado Isso. e anexação de documentos. Ah, perfeito. Então, antigamente a legislação falava que até a entrega desses documentos deveria ser no envelope papel pardo. O que é papel pardo? Era aquele laranjadinho, aquele marronzinho, ou não podia ser branco? Ou o branco é transparente, né? Então era subjetivo. Então hoje qualquer intimação da Receita Federal, qualquer documento, inclusive já vem no novo sistema, na DUIMP, que você não precisa nem mais ser intimado. Você já tem hoje, dentro da DUIMP, anexação de todos os documentos, a invoice, o BL, o conhecimento, o packlist, qualquer certificado de origem, que você já vai nomeando a numeração e já vai colocando todo o PDF, os documentos digitalizados no próprio processo. Caso Decanal tenha algum tipo de fiscalização, a Receita Federal já está com todos os documentos anexados. Então, o porto sem papel hoje, ele já está funcionando. Eu tive uma questão agora de cadastro de funcionário para acessar o sistema, não só o despachante, mas o próprio funcionário para puxar todas as DIs dos últimos 5 anos, e aí precisava fazer o cadastro de intervenientes. Né? Aí tem todo o processo via ECAC, CPF, certificação e tudo mais. E aí o cliente, a empresa não estava conseguindo fazer isso. É tudo eletrônico, não tem tudo... mais, não tem que ir na Receita Federal, não tem que mais entregar documentos, nada, totalmente eletrônico, tudo eletrônico. E o processo daí quando ele foi anexar no ECAC, caiu, ele está em Curitiba,
o processo dele caiu com a fiscal do Maranhão. Então, há uma descentralização também dos processos. Hoje, você está fazendo uma importação em Santos, Paranaguá, não interessa. O fiscal pode estar lá na Bahia, Perfeito. lá no Acre. Um melhor aproveitamento também dos recursos, né, do poder público nesse sentido também, não? Sim, com Porque a certeza. gente também não tem muito fiscal E disponível. home office, né? É, E aí vem toda a questão do home office mas aí também. eu acho que é o que a Cauane comentou, a questão do Covid acelerou. Então, se não é inteligência artificial ainda pegando pesado, a digitalização sim. E como a gente percebe, né, exatamente, digitalização, como todos os assuntos estão interligados. Então, a gente já falou de sustentabilidade, já falou de inteligência artificial, da evolução do novo portal único. Então, a partir do momento que a gente tira as coisas do papel e coloca num sistema, esse sistema ele também precisa ter uma inteligência ali de gerenciamento para que a pessoa, uma inteligência de dados para que a pessoa consiga, né, extrair uma inteligência daquilo, um conhecimento daquilo. Então, até a gente estava falando de sistemas hoje que identificam se a NCM está certa, se houve algum dígito errado no próprio sistema. Então, isso todos os assuntos, né, eles se interligam aqui. Isso é bem bacana. Então eu vou trazer uma polêmica Ai, meu aqui, hein? Deus. Eu gosto de polêmica, eu gosto de polêmica. Parte polenta. Não. Polenta, né? Polenta, não. Também é bom, né? A gente tem um restaurante aqui, o maior restaurante do mundo. Fica aqui próximo, né? Fica aqui próximo da gente, aqui em Curitiba. Mas vamos lá. Tudo isso que a gente falou é legal, as empresas digitalizando, eu colocando inteligência artificial, muita empresa falando de sustentabilidade. Mas como eu faço o meu marketing nessa era? Como que eu me vendo isso? Com quem que eu falo? Eu ponho no outdoor? Como que eu crio? Tem aquela... Você é da época que fazia umas plaquinhas assim, não tem? Tinha. A informação está tão grande, a concorrência. Quantas empresas estão importando hoje no Comex? 30 mil quase já no Brasil, né? Acho que é que isso. no último número que eu tenho 36 mil importadores e 32 exportadores. Se eu não me engano é isso. E batemos recorde, né? O ano passado... Sim, Novamente. Recorde de nas exportações. exportações. Mas, se você quer um marketing, fale com a Comex Lente. Ai, Específico para comércio exterior. Não, Mas, já falei tudo, vou embora, mas o que é a obrigada, Comex gente. Lente? Conte pra gente, Não como ouvi que... falar. Eu acho que isso é importante, porque assim, a gente fala muito de marketing, muito de Comex, a gente tá muito envolvido nisso. Sim. Mas quem tá começando, né? O que é esse... Conte pra como que Sim, surgiu essa ideia, de onde que veio... Vou ter que voltar um pouquinho na minha história, então. Eu sou formada em negócios internacionais, a Tânia foi minha professora. E desde o início da faculdade, né, busquei trabalhar na área, tal, comércio exterior, caí num agente de carga. Então, nesse agente de carga foi minha escola, assim, e aprendi todos os trâmites ali de importação e exportação. E percebi que a informação é a chave ali na logística, no comércio exterior. No tributário, na aduana. Olha só, então em toda a nossa área que a gente precisa de informação e ela estava centralizada em diferentes pontos. Então, o despachante tinha uma, o agente de carga tinha outra, o importador precisava ficar sabendo ali de alguma coisa. E fui crescendo ali na minha carreira, né? Fui estagiária, assistente, analista, supervisora. E eu comecei a compartilhar um pouco ali dessas informações que eu tinha, da minha rotina no comércio exterior, da minha rotina no que eu aprendia com a Tânia na faculdade. Ligava esses pontos com uma notícia que estava acontecendo. Então, por exemplo, um navio não atracou. Por que ele não atracou? O que aconteceu? Ou, o dólar teve uma queda. Por quê? Qual que é o impacto disso? E eu comecei a publicar isso. E isso começou a chamar a atenção do mercado de Comex, de logística, porque na época as informações realmente estavam muito centralizadas, as empresas não utilizavam as redes sociais para divulgar, para passar a informação para frente. E sim o e-mail, né? Todo mundo usava só e-mail. E eu comecei a publicar isso, as empresas vieram falar comigo, Cauane, eu gostei muito desse teu artigo. Já em rede social, isso. Já nas redes sociais. Qual que era? Não era Orkut? Não. Já tinha passado a fase. Já é tinha. Instagram, já. Já era Já no era- Insta. já era O Comex TikTok. Lente começou no Insta. O Comex hoje começou no LinkedIn.
com artigos. Então, eu escrevi tendências para 2019, por exemplo. Então, eu escrevi o que eu achava que ia acontecer com base, né, lógico, na minha experiência, com as pessoas que eu conversava, nas próprias notícias. Eu escrevi, então, tendências, perspectivas, ou fazia análises da balança comercial, análises de setores que eu achava que poderiam ser impulsionados no Brasil. E começou no LinkedIn. Falei, eu vou criar uma página com notícias rápidas também e que sejam acessíveis. Ou seja, um estudante que pega essas notícias consiga entender isso. Porque quando eu era estudante, eu também tinha dificuldade em achar notícias. Então, eu recebia lá uma coisa que um armador passou para mim, um informativo. E eu pesquisava lá no G1, não tinha nada falando. Eu falei, meu Deus, mas por que isso aqui não tá no G1? É tão importante. Agora tá mais fácil, tem o ChatGPT. Mas, por exemplo, o preço, sei lá, das blusinhas vai aumentar porque aconteceu alguma coisa lá na China e daí o frete vai subir e vai chegar esse valor até mim. E por que isso não tá falando no G1, na CNN, no Valor Econômico? Eu não entendi aquilo. Então eu falei, se não tem, eu mesma vou postar. E eu fiz essas notícias rápidas ali na ComexLand. E começou que algumas empresas do Comex, alguns players, vieram, Cauã, eu preciso de um artigo assim no meu blog, eu preciso de um post assim informando o meu cliente, eu preciso de um relatório com as principais notícias que aconteceram na logística semana passada para enviar para o meu cliente que eu vou numa reunião. Um clipe, exatamente. E eu preparava esses relatórios, ou posts, ou artigos, e continuei com o meu trabalho lá sendo supervisora no nicho do nicho, que era a desconsolidação mercante. Então, trabalhava com isso na época e fazia esses trabalhos pontuais. Até que, em janeiro de 2020, eu saí da empresa que eu estava e falei, não, eu vou focar na ComexLand. Vou abrir a minha agência de marketing para a Comex. E mais do que uma agência de marketing para a Comex, eu quero que seja uma inteligência comercial mesmo, para empresas que participam do comércio exterior. E é isso que a gente faz hoje. A gente atende prestadores de serviço de comércio exterior, assim como o exportador que quer internacionalizar. E a gente ajuda ele em toda a parte de comunicação da marca para que ele consiga clientes, atingir os objetivos. A gente estava falando de sustentabilidade, então a gente prepara também alguns relatórios de sustentabilidade com ações que eles fazem dentro das empresas. Então é um trabalho de agência mesmo, de marketing, de publicidade, mas totalmente voltado ao Comex, à logística. Agora a gente vai ter intermodal também, então a gente está preparando stand, preparando estratégia, treinando a equipe comercial para ficar na intermodal. A intermodal a gente faz uma chamada aqui, hein? Essa galera vai estar presente na intermodal, hein, gente? E um dia antes da intermodal, eu e minha sócia estaremos em Santos, no sindicato, palestrando sobre a reforma tributária para os profissionais do Comex. A gente vai voltar nesse tema aí. Esse tema aí a Já gente precisa tem uma perguntinha para a Tânia aqui. Não, a gente tem que voltar nesse tema aqui. Tem uma pergunta já pronta para fazer para ela. Vamos voltar, hein? Agora, você disse janeiro de 2020. Isso. Que você resolveu ser empreendedora, uma ideia, um sonho. Exato. E começo da pandemia só. Esse é um detalhe muito importante, porque foi na pandemia que as formas de comunicação mudaram. Então eu não sabia, ai meu Deus, né? Resolvi empreender, vem uma pandemia, vai dar muito certo ou vai dar muito errado. E como as formas de comunicação mudaram, o que o comercial ali de um agente de carga faz quando não tem pandemia, né? Nos momentos presenciais? Ele liga e tenta agendar uma visita presencial. Ou ele vai numa feira, ou ele vai viajar em busca de um cliente. Prospectar clientes. Prospecção. E não dava. E eles não estavam com rede social, muitas empresas sem rede social, sem Instagram, sem LinkedIn, não eram encontrados no Google, não tinham anúncios ativos, a marca foi feita no Paint em, sei lá, que ano, e nunca renovaram. Então foi um momento que a empresa cresceu muito porque a gente ajudou eles ali na comunicação nessa digital. Trilha. Exatamente. Então, a gente ajudou muito no digital ali até a gente crescer pro físico também, que voltou com tudo daí, né? O pessoal tá cada vez mais investindo em feira, em evento, que a gente vai falar daqui a pouco, né, Roque? Mais sobre eventos e tal. Mas depois da pandemia, o digital continua importante, mas o pessoal voltou pro físico com tudo também. É um caminho sem volta. Eu acho que é sem volta e eu acho que ainda tem muita gente que não seguiu esse caminho. Não, com certeza. Assim como a gente está falando aqui de alguns temas, como reforma, inteligência, tem muita coisa aí que a galera ainda tá, eu acho, onde vai daí, tava esperando, onde que vai dar, né? Só que sim, tem gente que tá indo.
A galera tá fazendo acontecer. Sim, exatamente. Show de bola. Nesse momento que você percebe quem conduz ou quem é conduzido pela... Exatamente. Tem até no livro Marketing 5.0, né? Aquela trilha de inovação, que tem quem tá desde o começo e tem os retardatários lá no final, que vão entender o que tá acontecendo quando todo mundo já tá fazendo. Às vezes paga mais caro para Bem. poder entrar. Exatamente. E é um prejuízo também, né? Aquele custo de oportunidade que a pessoa Exato. podia estar ganhando antes de perder. Agora, Tânia, Pegando o ótimo, já que uma pergunta para ti. Reforma tributária, acabou a guerra fiscal nos estados ou é só o começo? eu ia pegar até o gancho da Cauana aqui, que ela, né, ela vem com uma questão de informação, né? Como trazer essa informação e tal, né? Até contando um pouquinho o histórico também da minha empresa, como que ela nasceu. Trabalhava em uma das grandes empresas de consultoria na área tributária, aduaneira, minhas sócias também, éramos colegas. E o que a gente via, aquela informação era muito papum, né? Aquele, posso fazer isso? Sim, não, tá aqui, qual é o artigo, qual é a lei? E não existia uma logística, vamos falar assim, de normas. Uma interação, uma integração entre a área de compras, de vendas, o supply, a área tributária, o contador e o despachante. Tinha um buraco negro. E você precisaria da consultoria mais personalizada, que desse uma solução para as empresas. E aí, ou desenhasse cenários. Desse houvesse... uma solução. E aí, há 12 anos, praticamente, nasceu a LTA Consultoria Tributária e Aduaneira. Então, vem as minhas duas sócias tributaristas, com toda a parte de tributos indiretos, ICMS, substituição tributária. Só coisa gostosa do Comex, né, gente? Norma, indiretas. Eu com a questão aduaneira tributária e aduaneira também. E aí a gente focou não só para as empresas no mercado interno, mas também para as empresas importadoras e exportadoras. E até eu brinco com meu filho, nessa reforma tributária, ou eu me aposento e paro de trabalhar, porque tudo vai ficar simples, tudo vai ficar fácil, vai ter um imposto único, ou eu vou ganhar muito dinheiro. Boa, vamos Esperamos parar. que seja a segunda opção. Com certeza. Com certeza. No Brasil nada é fácil. No Brasil nada é fácil. Então, o IVA já vem com o IVA dual. Né? Então, explica um pouco para nós o que é essa... Aí a gente tem uma fase de transição, de implementação aí que vai levar mais ou menos aí para estar redondinho 10 anos, 2032. Então, respondendo a tua questão, benefício fiscal na importação. A tendência, né, e com a reforma, eles querem acabar com essa guerra fiscal. Santa Catarina, Rondônia, Espírito Santo, Paraná, Alagoas, acabar. Quando? 2032. Tá decretado, hein, gente? Será que realmente, de fato, vai acontecer? Vai depender da regulamentação, das leis complementares, né, de cada estado ir lá e brigar no comitê gestor. Tem exceções, já foi, a reforma tributária ela já nasce com várias exceções. Tem os lobbies, não tem como não ter lobby no Brasil. Então, falando até do INPE, ela já nasce desatualizada, né? Porque daqui a 2 anos nós vamos ter 0,1, 0,9 de arrecadação, que vai ser como fosse um teste do CBS e do IBS. Já mas gradativamente... E vai gradativamente sendo implementado até virar 100%. Então, podemos falar que de PIS e COFINS, a tributação na importação não vai mudar. Imposto de importação ele é extrafiscal. Né? Qualquer país do mundo que tenha o IVA sempre vai ter um imposto de importação, porque ele é um imposto regulador de mercado. Então, o imposto de importação ele não entra no imposto único, no IVA. Mas pode ser zerada... A alíquota, dependendo do interesse, conveniência... Querem fazer uma aposta que vai ser zerada a alíquota?
Não, mas daí vem acordos internacionais, né? Daí vem toda a questão do Mercosul, a LAD, né? Todos os acordos que daí não tem como. E a proteção da indústria nacional, né? O imposto de importação, ele regula o mercado. Então, se existe produção nacional, o imposto de importação ele é mais alto. Se não existe produção nacional, aí vamos zerar. Aí vamos zerar. O que na reforma tributária, podemos falar assim, deixa de existir é o IPI. E aí vem... não podemos falar que substitui, não é o caso, né? Ele vem o CBS, que é as contribuições, que PIS e COFINS, e também o IPI, que vai virar o CBS, e o IBS, que é o ICMS com o ISS. E aí também eles criaram o imposto seletivo. Isso. E o IBS federalizado, Exatamente. Não mais um imposto estadual dando abertura para que cada estado faça a sua aí legislação. você cria um comitê com os 27 estados, né, que são aí todas as Cefaz, os estados, que vão estar regulamentando e controlando, fiscalizando, né, dentro do comitê gestor daí. É um tema polêmico, não só para o Comex, para a logística também. Todo mundo está ansioso porque tem a questão de onde você põe o armazém, né? Muito armazém colocado aí pelo país. Tem essa relação também, né? O que a gente vai fazer com os armazéns? Muda a posição. Itajaí, praticamente, não tem espaço, tá caríssimo. Você não consegue armazém. Você vai para as praias de Santa Catarina, sexta-feira, domingo, sábado, é impossível. Você não consegue nem andar. A BR trava, porque a maioria das empresas se estabeleceram lá devido ao benefício fiscal. Né? O que seria de Espírito Santo sem o Fundap, lá de 72? Nem eu era nascida ainda, né? Nem eu. Também não. Jovens, Então, né? Eu já era. Eu acho que nem seu pai era nascido. E aí você tem o corredor de importação, agora com Minas Gerais, e aí cria uma guerra fiscal mesmo, né? E aí a legislação federal ela também tem que se padronizar. Aí vem as novas modalidades, importação por conta e ordem, importação por conta própria, importação por encomenda, né, que o pessoal começa a terceirizar com as trades que estão ali se estabelecidas. E como que fica as trades nessa história? Então, aí vem a tecnologia, né? Elas vão ter que superar toda essa questão da reforma. Porque hoje, se a trading ela vende benefício fiscal e o benefício fiscal, a tendência é acabar, então a especialização tem que ser outra. Ganhar na logística, na quantidade, no conhecimento, no sistema, na informação, no marketing, procurar desenvolver o produto lá fora, o fornecedor, nas exportações. As exportações continuam tendo a imunidade e os benefícios na exportação. E aí ganhar nessa questão de comercial mesmo, logístico e marketing. A logística tem que ser um diferencial. Né? Vai ter que ser um diferencial. E voltando ao assunto que você falou, né, Roque, até então a decisão de localização de CD, que deveria ser logística no Brasil, era tributária. Totalmente. Sim. Logicamente, o produto tem que estar próximo do mercado consumidor. E a gente vê hoje, em algumas situações, o contrário, o produto extremamente longe. Zona Franca de Manaus, por exemplo. Questões tributárias. E continua com o benefício da reforma. Vai manter. Vai manter na Zona Franca. Mas aí a gente está tendo a oportunidade, como já sabe que vai manter, está criando novas rotas, cabotagem que está tendo. Já tem algumas rotas específicas saindo lá da Zona Franca para atender principalmente o Sudeste. Eu vejo com bons olhos todas essas mudanças, porque assim, acho que o grande X é a nossa concorrência global. A gente não está mais brigando com o vizinho, com a cidade do lado, o fornecedor do lado. O fato da logística evoluir, tudo isso que está acontecendo, essa combinação de fatores é para concorrer lá fora. Perfeito. E a nossa logística hoje no Brasil custa alguns % do PIB, se eu não estou enganado, 16% do PIB. É muito dinheiro, é muita grana. Porque São Paulo nunca deu benefício.
Não precisava. Não É o precisava. mercado consumidor mais atrativo. Logística, as empresas centralizavam em São Paulo para escoar para o norte, nordeste, sul e sudeste, e está quase ali no, né, no centro. As melhores estradas. As melhores estradas, o porto, aeroportos, a entrada, a saída de mercadoria. Não, tem rota todo dia para São Paulo. Exatamente. Né? E Tânia, por que alguns estados aumentaram o ICMS agora, as suas alíquotas? Nesse momento, assim, a gente... Ixi, polêmica, hein? É Só bem polêmica polêmica. nesse primeiro aqui, hein? É bem polêmico. Então, os estados já estão sentindo que eles vão ter uma perda na arrecadação com a reforma. Então, eles já estão visando isso a longo prazo, que eles teriam uma perda na arrecadação. Estão fazendo um colchão. Exatamente. E também, ano passado, teve uma lei federal obrigando os estados a ter uma alíquota máxima de 18% sobre a gasolina, energia elétrica e telecomunicação. Então, todos os estados, a grande maioria, tinha ali a alíquota de 25%, 29% para gasolina, energia e telecomunicação. E aí a gente pergunta, tá, mas esses produtos, eles não são essenciais? O ICMS, ele obedece o princípio da essencialidade, da seletividade. E esses produtos, eles não são essenciais? Então, por que eles tinham uma alíquota de 25%, 29%, 30% em alguns estados? Pergunta isso para os governadores. Então, vem uma lei federal exigindo que todos os estados tivessem uma alíquota máxima de 18% para a gasolina, a energia elétrica e o telefone. Isso fez com que a maioria dos estados perdesse ou diminuiu muito a arrecadação. A grande arrecadação dos estados está sobre o combustível, sobre a energia, principalmente Paraná, por exemplo, né? E aí a maioria dos estados, alguns já alteraram as alíquotas do ICMS ano passado, né? Paraná já tinha saído de 18, foi para 19 e agora 19,5. Bom, mas ainda não retornou para o que era o patamar anterior de 20. Mas eu não vi o combustível baixar, hein? O custo logístico Naquela não época, baixa. naquela época, no mesmo dia, no dia seguinte, teve a Mas se a gente for alteração olhar no valor hoje da bomba. o preço, Mas agora não. ele baixa na bomba, mas no preço do frete final, a gente não vê tantas reduções. Não. E aí você tem também questões internacionais, né? Sim. O Brasil importa hoje combustível, né? Você tem toda a questão tributária, que é altíssimo, e questão logísticas, que é altíssimo. Falando aí, a gente tem um outro ponto aí. A gente está falando dessa questão, mas a gente está vivendo um momento agora de guerras, né, em algumas regiões que afetam o transporte, o combustível, rotas principais. Temos aí uma questão do Panamá. Tendência de subir o valor do frete. Não, já está subindo, né? Já ouvi que houve já... elevações de até 120%. mas aí tem uma... a galera põe tudo na conta da guerra, mas não é. Já tinha o ano passado, no final do ano, o pessoal já estava sinalizando que ia ter aumento. Já ia ter aumento pelo armador e tal. E aí o aumento começava em janeiro, entendeu? Só que aí entrou esse aumento e entrou os demais. Na pandemia a gente teve frete aí, depende logicamente de país para país, né, container 20 pés, 40 pés, mas o frete em torno de $10 mil, $12 mil. Eu vi isso, saí de o que era $1.500, saí para $12 mil. Eu lembro quando eu trabalhava era na área, né, no caso, era $900, assim, China Santos. Agora... Não, e isso influencia no valor aduaneiro, porque é a base de cálculo, e pagamento de desembolso financeiro, fluxo Você paga de mais caixa, imposto paga porque mais o frete é tá aumento alto. de arrecadação. Por mais que alguns impostos sejam recuperáveis, logicamente depende do enquadramento da empresa, mas você tem o desembolso financeiro, fluxo de caixa. Né? E dependendo do enquadramento da empresa, a empresa do Simples, para ela tudo é custo, onera muito. O valor da mercadoria, o preço de venda impacta drasticamente. E aí vem outra questão, inflação. Mas eu tenho essa questão aí, que eu acho que eu vejo assim, olhando, né, os poucos anos que eu estou na logística, e pegando a questão da Cauana da comunicação que ela citou,
antigamente você não viu o despachante, o agente avisando essas coisas. Ó, tá tendo um problema lá fora, tal, isso vai ter um impacto na tua operação. Você não via esse tipo de Eu acho que comunicação. foi exatamente o que Porque a Kawane quando percebeu você olhava e aqui, explorou. você pegava Exatamente. ali, olha, eu cotei X e chegou Y. O que aconteceu? Ah, aumentou. Como assim aumentou? Ah, não, mas aconteceu isso, E aconteceu era aquilo. muito isso. Até os próprios agentes, né, internacionais, falando com os agentes nacionais daqui, eles passam as tarifas, né, pra fazer routing order, mas era só a tarifa, não explicava por que tá alto, por que tá baixo o frete. Não tinha isso. Agora a gente consegue explorar essas questões geopolíticas ou até de diversidades climáticas, melhorar, aconteceu um tufão aqui, por isso que não vai conseguir sair, a gente vai parar tudo por 3 dias, não vai conseguir sair nada da China, do Japão. Sabe? A gente consegue Ou explorar mais essas um questões. trapalhão entortou o navio no canal de Suez e colapsou o transporte global. Nossa, e esse assunto Chuvas em Santa Catarina, e ao mesmo tempo né? seca, Chuva né? seca lá no Nordeste. E a Comexlang vai internacionalizar? Já é internacional? A gente atende já alguns clientes, agentes de carga em Miami. E a gente faz internacionalização para os nossos clientes, né? Isso é um dos serviços também, o marketing internacional. Mas existem planos futuros, sim, da Comexland ser uma marca internacional. A gente atender mesmo o mundo, né? Hoje a gente se comunica muito nacionalmente. Existem planos futuros para uma comunicação mais global. Show. E a Tânia tá Brasil todo afora aí, fazendo palestras aí. Como que tá isso daí? Sim, sim. Vários treinamentos, seminários, palestras. Inclusive temos um agora semana que vem falando sobre as alterações, questão das transferências, que não destaca mais ICMS. Temos a questão das alterações das alíquotas, DIFAL, reforma tributária, toda essa questão. Mas somente a legislação tributária brasileira, porque não me pergunta se eu vou internacionalizar, porque já é difícil acompanhar a legislação brasileira, quem dirá de outros Mas você países. muito provavelmente já teve clientes que se interessavam em atuar no mercado brasileiro e te contrataram para fazer uma consultoria. Sim, eu já tive uma empresa japonesa, vários estudos de back-to-back, exportação à ordem, principalmente agora com a questão da Argentina, e também, alguns casos, posso citar um deles, uma empresa do Japão, ela queria abrir uma empresa no Brasil, e aí não fiz o estudo logístico, porque não é minha área, né, e tal, mas o estudo tributário. Principalmente se ela ia se instalar no norte, nordeste, sul, qual o estado que seria melhor. A empresa era indústria, é comércio, importa, exporta, tudo isso influencia. O tributário tem um O peso muito tributário grande. é muito Ele grande. pesa muito. E aí, né, voltamos na questão da guerra fiscal. Volta-se na questão da guerra fiscal. Senão todas as empresas estariam praticamente, me desculpa, em São Paulo. Sim, sim. Mas eu quero trazer o outro, pegando a questão dos eventos. Boa. E é o motivo de a gente estar aqui hoje. É a questão do famoso network. Né? A rede de contatos e tal. E com isso, tem um evento aí. Vamos começar pelo tal do Happy Comex. Conte um pouco sobre isso, Daniel. Porque isso daí tem uma ideia aí, né? Antes até mesmo de eu me formar em comércio exterior, já existia um encontro de comércio exterior em Curitiba. É uma cervejaria. promovido pela nossa grande amiga Kika. Não, antes da Kika. Antes da Kika? Antes mesmo Antes do da pé? Kika, antes do pé. O Rodrigo Fonseca. Era, antes ainda, antes. E aí, depois deixou de ser feito, daí vem a nossa colega Kika com o pé trazendo esse Happy Comex no TAG, né, uma vez por mês ou a cada período, e era super legal, um network bem interessante. Fiz várias amizades, vários contatos, parcerias. E aí, depois de algum tempo, deixaram de se fazer. E aí vem o pessoal de Santa Catarina criando o Happy Comex Santa Catarina, e antes até mesmo deles criarem, eu sempre falava para os meus alunos, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí, com a parceria do Rock, do Andrew,
da um dos professora alunos, Nara, um dos Um alunos. beijo, professora Nara. Sempre tem um que tá ouvindo. André, Um Cauana, que deu todo o apoio, o suporte, o Andrew, que tirou do papel, da vontade. Abraço, Andrew. executou, né? Um grande E abraço, André. aí a gente fez o primeiro encontro em início de dezembro, é isso, né? Foi finalzinho de novembro, início de dezembro. Foi um sucesso total. Tivemos participação de vários consulados, federações das indústrias, empresários, despachantes aduaneiros, Profissionais. traders, profissionais, professores, né? Participação de várias instituições de ensinos, alunos, ex-alunos, que hoje já são profissionais também. E convidamos aí para o próximo, que será no dia 2 de fevereiro, no TAG. Exatamente. Relembrando os velhos tempos. Né? Lembrando dos velhos tempos Então, e dia- A gente, voltando a vai esse pôr, network. a gente põe o link na... Mas então, só Abaixo para aí, dia né? 2 de fevereiro, no TAG. Bispo Dom José, é isso, né? Batel. É na Batel. Da Batel. Isso. Né? TAG. TAG, Começa Batel. 17. E assim, já tem gente aqui de Minas. O pessoal mandou lá. O pessoal falou assim, se tem em Santa Catarina, tem em Curitiba, tem que ter em Minas aqui. Fizemos em Ah, BH. Sim. a gente tá aí Não. conexão em breve, Minas. A gente vai pra E- Minas e lá vamos fazer essa conexão, hein? Vamos fazer um nacional. Nada, É. eu Fazer fui um a nacional. gente foi convidados, nós fomos convidados de fazer uma conexão Curitiba, Maringá, Londrina. Olha aí, ó. Olha. Curitiba, Nossa, minha Maringá, amiga Londrina e tem uma também que você comentou, Santa Catarina também, né? Vamos fazer uma conexão, conexão Santa Catarina. Santa Catarina né? também aí. Troca de network, troca É de isso, cartão. fundamental. O pessoal vem pra cá, a gente vai pra lá. Eu morei um tempo em Maringá e é uma cidade fantástica, espetacular. Tem muito profissional, vai agregar. E até você falar de Maringá me lembrou de uma pergunta que ia fazer para ti e eu acabei esquecendo. E os EADs? Qual que é a situação deles? Porque quando eu fui para Maringá, eu fui por conta do EAD, que estava se instalando na cidade. E aí uma empresa de São Paulo abriu um CD em Maringá, por questão tributária, não por Questão não tributária, porque existia logística. o benefício estadual do ICMS. Paraná Bom Emprego, na época, Era o o programa. Bom Emprego, que era específico para o Porto Seco de Maringá. Exato. E depois com um benefício para todos os portos, aeroportos, fronteira paranaense, para a indústria importadora ou comércio importadora dentro do Paraná, acabou em desuso. Infelizmente, acabou em desuso. Eu nem sei mais se ainda existe o Porto Seco em Maringá. Eu sei que tem um Porto Seco ali do ladinho do aeroporto de Londrina. Aí a gente tem um Porto Seco ali, uma EAD, né? Mas Maringá, sinceramente, não sei se ainda ele existe e como que está essa logística, essa movimentação Mas ali com dentro a reforma tributária, isso... Porque, em certos termos, deixa de Não, ter... mas a gente tinha um problema também da zona primária, né? Porque a zona primária não era tão eficiente como é hoje, com tudo isso que a gente falou. Acho que os custos também, né? De É. armazenagem. É assim, o Porto Seco, né, a EAD, né, quem é das antigas a gente chama de EAD ainda, né? Estação aduaneira do interior. É, mas ele tem um outro nome até. Então, na verdade, porque você consegue negociar a armazenagem, a logística, o despacho, o desembaraço, diretamente com uma empresa privada, né? Então, às vezes os portos Santos, Santa Catarina, Paraná, Paranaguá, outros né? estados, Paranaguá, estão lotados, a armazenagem é cara, e até devido não só por causa do benefício, mas principalmente Custo, por uma questão custo. logística, custo logístico, principalmente. Mas a gente tem mais um evento aqui, hein? Qual que é, Rock, o próximo? Além O rap vai dia começar dia 2, começando a temporada de eventos. É uma sexta, começa dia 2, termina no dia 4. Então. Não. Não, isso é festa de polaco. Isso é festa de polaco, eu sei bem. Esse É assim? É assim, começa na sexta e termina no Olha aí, domingo. olha aí, hein? Então, temos esse primeiro evento e temos o segundo evento abrindo a temporada dos grandes eventos de Comex do Brasil. E é o Comex hoje? Comex hoje, mas É é hoje ou não? Não, hoje não. A gente ficou Hoje não. Hoje ficou não. umas 3 horas. É hoje? Não, como é que hoje? Mas hoje?
É o Comex Hoje, justamente esse nome hoje, pra gente abordar, né, o que tá acontecendo no comércio exterior. Porque o comércio exterior é feito de pessoas que fazem hoje. Então, como o Rock muito bem disse, vai abrir a temporada dos grandes eventos. É um evento que vai acontecer aqui em Curitiba, presencialmente, no dia 22 de fevereiro, uma quinta-feira. A gente vai abordar assuntos como perspectivas, como reforma tributária, novo processo de importação, tendências, oportunidades de mercado. Esse é um evento voltado para a indústria, para o agronegócio, para o comércio que faz importação e exportação aqui no Paraná. E o formato é palestra? Exatamente, serão painéis, né? A gente vai ter algumas rodadas de conversa nos painéis, então teremos um auditório lá com diversas palestras e também vai ter um espaço com estandes. Então o pessoal vai conhecer outras empresas, vai poder fazer negociações, networking. Vai ter um café, enfim. E tem muita surpresa aí, hein? Tem muita surpresa. Tem muita surpresa, hein? Qual que é a data? 22 de fevereiro. 22 de fevereiro e o local na FAI. Na FAI Business, no auditório. A FAI que fica na Visconde de Guarapuava, não a FAI que fica na Visconde de Maio. Não no Bom Jesus, na FAI Business. Na FAI Business. Às 19? Não, às 13. 13? O dia inteiro de palestra, no final happy hour. O dia inteiro. O final é happy. Happy. Tem mais um happy aí, hein? Gente, bora então, fazer save the dates. Isso aí. Dia 2 de fevereiro. E 22, só não dá pra esquecer. 2 dois patinhos na lagoa. Boa. Eu acho que tem um ponto aí, né? Já tem alguns ingressos que foram vendidos aí, então corram, porque... E tem lote também. Tem gente, lote, então... tem virada de lote, hein? Sorteio. Patrocinadores também que queiram participar. Tá tendo sorteio no Instagram de ingresso e estamos no primeiro lote ainda, então aproveitem. E realmente, quem quiser ser patrocinador, apoiador do evento vai ser muito bem-vindo. Quem quiser também apoiar o Rap Comex com seu patrocínio, né? Sim, aí patrocina e ganha divulgação da ganha marca nessa rede de contatos. E também convidar os demais amigos, profissionais, áreas, pessoal interessado ou ligado direta ou indiretamente à área. Tá aí o convite. Muito bem, eu acho que... Eu não vou estar aqui no Rap, dia 2, que além de profissional de logística, sou atleta, vai ter a International Summer Cup de Handebol em Itajaí, eu vou estar lá. Achei que você ia estar na maratona. Não. Temos um profissional aqui da liga. Não é profissional. Não. Olha, tá escondendo o jogo, hein? Tá escondendo o jogo. Eu escondi tanto o jogo que eu nunca fui profissional. Nós somos profissional de levantar copo, né, Rock? Vou botar no Estamos tentando. Vamos mudar isso aí, nós vamos mudar. Vocês vão começar a correr com a gente esse ano. Olha só. Muito bem, pessoal. Estamos finalizando. Eu acho que foi sensacional. Eu gostei. Brigadão, parceiro aí. Eu que te agradeço. Agradeço nossas convidadas, Cauane, Tânia. Muito obrigado. Foi fantástica a vinda de vocês. Nós que agradecemos. Em pouco tempo a gente conseguiu falar de temas tão importantes. E tantos temas, né? E dar uma profundidade, né, para esses temas. Muito obrigado. E aí, Rock? Pessoal, feras da logística em breve. Estamos aí de novo. Vem com a gente. A gente gosta disso. E vamos pra frente. Abraço. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.